mas algumas gravações mostram exatamente o contrário, momentos de puro terror. Número 1. A criatura rastejante. Uma filmagem de circuito interno captou uma figura humanoide rastejando de quatro. O ser tinha cabelos compridos cobrindo quase todo o rosto, e a forma como se movia não lembrava em nada a de uma pessoa. Não caminhava como um humano, mas rastejava como uma criatura de outro mundo. Muitos disseram que se parecia com uma bruxa. O rosto não ficava claro nas imagens, mas só os movimentos já eram assustadores o bastante para deixar qualquer um em pânico. Número 2. O Cavaleiro Fantasma. Ela não tinha ideia de que algo assim estava do lado de fora de casa. E pouco tempo depois, outra gravação deu ainda mais medo. Em uma noite próxima à fronteira do México, as câmeras de um pequeno comércio registraram um cavalo caminhando pela estrada. Até aí nada de estranho, mas quando o dono reviu a gravação, percebeu uma figura borrada que parecia estar montada no animal. Moradores locais acreditaram se tratar do Charro Negro, um lendário cavaleiro fantasma. O comerciante ficou completamente abalado. E esse não foi o único episódio. Poucos dias depois, na mesma cidade, outra câmera registrou o mesmo cavaleiro misterioso. Alguns acreditam que esse espírito tem vagado pelas ruas da Guatemala há muitos anos, aparecendo apenas quando ninguém espera. Número 3. A conversa invisível. Tarde da noite, uma jovem parou no meio de uma rua deserta, em frente a uma casa. No começo parecia apenas estranho, mas quando a filmagem foi revisada, tudo ficou mais claro. Ela parecia conversar com alguém, ou alguma coisa, que não estava lá. Sua linguagem corporal mostrava que respondia a perguntas invisíveis. Alguns acreditam que estivesse tendo alucinações, mas outros juram que ela realmente se comunicava com uma presença que não podia ser vista. A parte mais assustadora veio quando suas últimas palavras gravadas no áudio foram um grito desesperado pedindo socorro. Número 4. O Palhaço Invasor. No meio da noite, por volta de 1h30 da manhã, uma câmera de segurança dentro de uma casa nos Estados Unidos registrou algo assustador. Um palhaço entrou no imóvel. Ele não roubou nada, não disse uma palavra. Apenas ficou parado, imóvel, encarando diretamente a câmera. A expressão vazia em seu rosto tornou tudo 10 vezes mais aterrorizante. Ele mal se moveu, não reagiu a nada. Depois de alguns longos minutos, simplesmente se virou e saiu calmamente, desaparecendo na escuridão da noite. Número 5. Olhos no escuro. Um homem vinha dizendo há semanas que algo estranho aparecia do lado de fora de sua casa, mas ninguém acreditava nele. Decidiu então instalar uma câmera de segurança e foi nesse momento que tudo se confirmou. No vídeo, uma pequena criatura surge de trás do latão de lixo, rastejando de quatro. Parecia quase humana, até virar e encarar a câmera. Os olhos brilhantes mostravam que aquilo não era alguém mascarado, mas sim algo muito mais sombrio. A criatura rastejou de volta e desapareceu, mas os encontros assustadores não pararam por aí. No fim, o homem decidiu arrumar suas coisas e ir embora de vez. Número 6. O empurrão demoníaco. Uma câmera de rua registrava um dia normal. Pessoas caminhando, carros passando, nada fora do comum. Até que algo estranho aconteceu. Uma mulher seguia em direção ao carro quando, de repente, foi atingida por uma força invisível. Seu corpo voou para trás. Dava para ver claramente o empurrão, mas não havia ninguém atrás dela, nem fios, nem truques. Apenas uma força bruta. Rapidamente, internautas passaram a dizer que só poderia ser algo demoníaco, já que não existe outra explicação plausível para uma força invisível tão poderosa. Número 7. O poder real. Nos filmes a gente vê superpoderes o tempo todo, mas dessa vez parecia ter acontecido de verdade. Na Tailândia, uma garota estava se divertindo com amigos quando um rapaz correu em sua direção. Ela apenas levantou a mão e, de repente, ele foi lançado para trás. Outro tentou fazer o mesmo e aconteceu exatamente igual. Ela não encostou em ninguém, só levantava a mão. Cadeiras chegaram a se erguer do chão quando ela apontava para elas. Seu olhar era de medo, como se nem ela entendesse o que estava acontecendo. Se isso fosse real, a internet ficou com a dúvida. Será que existem mais pessoas como ela espalhadas pelo mundo? Número 8. O mutante da rua. Uma câmera de segurança em uma rua tranquila flagrou algo que não fazia sentido algum. As imagens mostravam um estranho animal preto atravessando a pista lentamente. No começo parecia um simples vira-lata, mas bem diante da câmera, aconteceu o impossível. Em um piscar de olhos, o animal se transformou em uma pessoa.
O ser não correu, apenas entrou calmamente em uma casa próxima. Quando o dono assistiu à gravação, ficou chocado. Ele acreditava estar diante de um verdadeiro metamorfo. Depois que contou para os vizinhos, a fama da rua mudou para sempre. Agora ninguém passa por lá sem lembrar do que foi registrado em vídeo. Número 9. Salvos pela velocidade. Um homem caminhava com o que parecia ser seu neto na calçada. Alguns segundos depois, algo muito rápido, quase como um borrão, surgiu do nada e puxou os dois em questão de instantes. Logo em seguida, uma enorme pedra despencou exatamente no ponto onde eles estavam. Se aquela estranha força não tivesse agido, teriam sido esmagados. Ninguém soube explicar o que era ou de onde vinha. Parecia cena de filme, mas era real. Talvez aquilo tenha sido o que garantiu a sobrevivência deles. Número 10. Apenas pernas. Enquanto filmava a rua durante a madrugada, uma câmera de segurança captou algo extremamente bizarro. Uma figura caminhava em direção à lente, mas não possuía rosto, braços ou parte superior do corpo. Eram só duas pernas, andando de forma esquisita, quase como se flutuassem. Moradores já comentavam há tempos sobre uma lenda semelhante, mas foi a primeira vez que apareceu em vídeo. Ninguém conseguiu explicar. Uns acreditam que seja o espírito de alguém que partiu, outros pensam que seja uma criatura que só se mostra no escuro. O certo é que ninguém que assistiu às imagens gostaria de se deparar com aquilo pessoalmente. Número 11. A bicicleta e o portal. No dia 14 de janeiro de 2017, um vídeo deixou a internet em choque. Um ciclista percorria uma trilha em meio à floresta quando, de repente, um círculo brilhante surgiu à sua frente. Parecia um portal, e ele entrou direto nele. Em menos de um segundo desapareceu completamente. Nunca mais foi encontrado. Alguns acreditam que foi transportado para outro lugar, outros dizem que caiu em outro tempo. O que realmente aconteceu ninguém sabe, mas aquele pequeno clipe foi suficiente para deixar todos imaginando se portais assim realmente existem. Número 12. O portal no estacionamento. Um casal chegou de carro a um shopping e no começo tudo parecia comum. Assim que estacionaram atrás de outro veículo, algo inexplicável aconteceu. Um portal luminoso surgiu do nada. Sem pensar duas vezes, o marido se aproximou para ver de perto o que havia dentro. No mesmo instante, desapareceu. O portal se fechou imediatamente atrás dele. A esposa entrou em desespero, gritou por ajuda, mas nada podia ser feito. Ele simplesmente sumiu. Desde aquele dia, ninguém conseguiu descobrir para onde ele foi. Aquele momento se transformou em um pesadelo sem fim para sua família. Número 13. Raptado pelo céu. Um homem pedalava de volta para casa ao anoitecer quando uma força invisível agarrou sua bicicleta e o ergueu diretamente para o alto. Em poucos segundos ele sumiu completamente. Ninguém sabe para onde foi levado. Sua ausência virou um mistério assustador que passou a ser comentado por toda a cidade. Até hoje, as pessoas se perguntam o que realmente aconteceu com ele naquela noite. Número 14. O Salvador das Sombras. Um rapaz caminhava para casa já desconfiado, pois percebia que um ladrão o seguia. Quando o criminoso finalmente se preparou para atacá-lo, algo inesperado aconteceu. Uma figura sombria surgiu do nada e encarou o ladrão. A presença foi suficiente para fazer o assaltante fugir correndo, em pânico. O homem ficou sem entender, abalado, sem saber quem ou o que havia acabado de protegê-lo. Muitos acreditam que poderia ser um espírito protetor. Afinal, depois daquela noite, a figura sombria nunca mais foi vista. Número 15. A Assembleia das Sombras. Na cidade de Guadalajara, no México, uma câmera de segurança registrou algo impressionante ao anoitecer. A rua parecia vazia, até que uma fumaça escura surgiu de repente. Pouco a pouco, a fumaça ganhou forma até se transformar em 5 figuras humanas feitas de sombra. Elas atravessaram a rua sem emitir som algum. Algumas pessoas disseram que pareciam fantasmas. Mesmo após análise de especialistas, ninguém conseguiu explicar o que foi visto. Número 16. O triciclo fantasma. Histórias assustadoras não faltam, mas essa é diferente de tudo. Em uma filmagem noturna de circuito interno, um triciclo começou a se mover sozinho em uma rua deserta. Só o triciclo rolando já seria estranho, mas havia mais. No mesmo instante, uma figura branca apareceu no telhado. Parecia um espírito, encarando diretamente a câmera até desaparecer. Para deixar tudo ainda mais misterioso, um homem que dormia nas proximidades acordou de repente, olhando em volta como se tivesse sentido algo. Difícil não acreditar que ele percebeu a presença sobrenatural.
Número 17. Estranhos mascarados. Nem sempre o medo vem de fantasmas. Às vezes são pessoas de verdade, o que pode ser ainda pior. Uma câmera de rua registrou o momento em que uma figura com máscara de panda surgiu. Logo depois, a filmagem sofreu uma falha e outro mascarado apareceu, desta vez com uma máscara de urso assustador. Os dois ficaram parados, imóveis, encarando a câmera. Não tinham energia de artistas, mas sim de ameaça. Mais tarde, moradores relataram ter visto os mesmos mascarados próximos às suas casas. Até hoje, ninguém sabe o motivo. Número 18. A mulher dançante. Um morador estava prestes a dormir quando algo chamou sua atenção. Do lado de fora, em uma rua silenciosa, uma mulher dançava sozinha, lentamente. À primeira vista, parecia apenas estranho, mas logo ficou assustador. Ela parou de dançar, virou-se e olhou fixamente para ele. O jeito como se movia lembrava as histórias da Dama Dançante da Sérvia, uma figura que aparece em ruas vazias à noite. A lenda diz que, se ela percebe que alguém a observa, marca essa pessoa. O olhar dela significa uma coisa: é hora de fugir. Número 19. O Homem do Raio. Uma câmera doméstica filmava a rua normalmente, até que um relâmpago iluminou o céu. No instante seguinte, um homem surgiu do nada bem no meio da via. Ele começou a andar como se tivesse um destino certo. Alguns acreditam que o raio abriu um portal e trouxe o homem de outro mundo, ou de outro tempo. Seja qual for a explicação, ninguém conseguiu entender como ele apareceu daquela forma. Número 20. O espírito em crescimento. Uma gravação doméstica deixou a internet arrepiada, e com razão. A noite parecia comum, apenas uma sala tranquila sendo monitorada, quando de repente uma pequena figura branca atravessou o ambiente. No início parecia uma criança, mas logo começou a mudar. Enquanto se movia, foi ficando mais alta, se esticando de uma forma nada humana. Cresceu até desaparecer pelo corredor. O detalhe mais assustador é que a forma como entrou não parecia ser a forma como saiu, como se ainda estivesse em algum lugar da casa, apenas fora do alcance da câmera. Número 21. O vídeo misterioso. Certo dia, uma câmera de segurança captou uma cena perturbadora. Primeiro mostrava uma pessoa sentada sozinha na varanda, mas no quadro seguinte ela havia sumido completamente. O dono da casa entrou em pânico e chamou a polícia imediatamente. Até os bombeiros participaram da busca com drones equipados com sensores de calor, vasculhando inclusive um lago nas proximidades. Nenhum sinal foi encontrado. Alguns acreditam que poderia ser um fantasma pregando uma peça, mas outros acham que foi algo ainda mais assustador e real. Número 22. Sombras na rua. Durante a madrugada, uma câmera de segurança de um pequeno comércio gravou algo inquietante. A estrada parecia vazia até que uma figura sombria e pequena atravessou lentamente. Parecia humana, mas em tamanho reduzido. Logo depois, outra figura surgiu e repetiu exatamente o mesmo movimento. Elas andavam de forma estranha, como se não pertencessem totalmente a este mundo. Ninguém conseguiu explicar de onde vinham ou para onde foram. Número 23. A força invisível. Uma câmera doméstica registrou uma cena que continua perturbando quem assiste. Um homem voltava para casa tarde da noite, tudo parecia normal, até que de repente foi puxado com violência por algo que não aparecia nas imagens. Os vizinhos ouviram o barulho e correram para ajudar, mas não encontraram ninguém ou qualquer explicação. Seja lá o que fosse, desapareceu sem deixar vestígios, mas deixou o medo impregnado no local. Essa gravação fez muita gente pensar: nem tudo neste mundo deseja ser visto. Número 24. O homem que desaparece. No dia 1º de dezembro de 2024, um vídeo se espalhou pela internet e até hoje não saiu da cabeça de muita gente. A gravação mostrava um homem caminhando tranquilamente pela rua em uma noite comum. De repente, bem diante da câmera, ele simplesmente sumiu. Num segundo estava ali. No seguinte não havia mais nada. Os espectadores ficaram boquiabertos. Rapidamente surgiram teorias de que ele não era humano, mas sim um fantasma que vinha se misturando às pessoas esse tempo todo. E se vimos um em vídeo, quantos mais podem estar entre nós sem sabermos? Número 25. As sombras brancas. Um garoto brincava na rua quando algo o deixou apavorado. A câmera de segurança mostrou exatamente o que ele viu. Duas figuras brancas e sombrias surgindo de dentro da parede. Elas não caminhavam como pessoas, apenas se deslizavam pela rua lentamente, como se estivessem flutuando. Logo depois, desapareceram na escuridão.
As formas lembravam humanos, mas não estavam certas, não eram normais. Desde aquele dia, o menino se recusa a passar por aquela rua. O que cruzou o caminho dele deixou uma marca impossível de apagar. Número 26. Arrastada à força. Em uma estrada silenciosa, a câmera captou 2 ciclistas passando quando algo terrível aconteceu. Uma mulher que caminhava ali perto foi puxada para trás como se uma força invisível a arrastasse. Ela não tropeçou, não havia ninguém atrás dela, mas seu corpo se movia como se não tivesse controle. Um dos ciclistas correu para ajudar, mas a mesma força agarrou ele também. Os 2 lutavam contra o nada. A câmera não mostrou nenhum culpado, apenas medo e confusão. E de repente o vídeo cortou. Número 27. O Perseguidor das Sombras. Tarde da noite, um grupo de cachorros corria e brincava pela rua deserta até que, de repente, todos dispararam em fuga, cheios de medo. A câmera de segurança registrou a cena inteira. Logo atrás deles, uma figura humana feita de sombra saiu da escuridão. Seu corpo era difícil de enxergar com clareza, mas a forma já bastava para amedrontar até os vira-latas mais bravos. Animais costumam perceber espíritos antes dos humanos, e dessa vez, a reação deles não estava errada. A figura sombria não correu atrás, apenas caminhou calmamente, deixando todos arrepiados. Número 28. O Fantasma Caminhante. Enquanto revisava as gravações noturnas, um segurança se deparou com algo perturbador. A estrada estava vazia, silenciosa e escura, até que uma pequena figura branca apareceu na câmera. Parecia humana, mas tinha algo errado. Andava devagar, com um vestido branco, e não mostrava rosto algum. Apenas a silhueta caminhando em direção à escuridão. A imagem era granulada, mas nítida o suficiente para muitos concluírem que se tratava do espírito de uma menina. Quem estivesse naquela rua na mesma hora, provavelmente poderia ter visto com os próprios olhos. Número 29. O Mutante de Veracruz. O México é conhecido por relatos estranhos, e numa noite em heróica Veracruz, isso se confirmou. Um segurança de plantão observava as câmeras quando notou algo se movendo ao longe. Ele deu zoom e percebeu uma figura escura caminhando. Parecia pequena, não humana. De repente, a figura começou a mudar de forma, diminuindo ainda mais diante da lente. O segurança congelou. Sabia que não era algo normal. Chamou aquilo de um metamorfo. O choque foi tão grande que no dia seguinte pediu demissão. Número 30. O espírito que se desfez. Em uma esquina, uma câmera registrou um morador de rua deitado, tentando descansar. Poucos minutos depois que fechou os olhos, outro equipamento gravou uma cena inesperada. Uma figura luminosa, semelhante a ele, saiu lentamente de seu corpo. A forma era idêntica. Mesmo tamanho, mesmo contorno. O espírito pairou por alguns segundos e depois se afastou. O homem nunca mais acordou. Muitos disseram que era a alma deixando o corpo, captada em tempo real. Normalmente ouvimos histórias assim, mas dessa vez foi gravado. Quem assiste jamais esquece. Número 31. A garota que sumiu. Uma menina caminhava por uma estrada vazia à noite, tudo parecia normal. De repente, um carro passou por ela e, nesse instante, seu corpo desapareceu. Só a cabeça permaneceu visível, flutuando no ar, enquanto o resto havia sumido. As imagens chocaram quem assistiu. Rapidamente surgiram especulações de que ela não fosse humana, mas sim um fantasma ou algo ainda mais estranho. O dono da câmera declarou nunca ter visto nada parecido e a internet inteira ficou igualmente espantada. Número 32. O Homem Desaparecido. Em uma noite tranquila, uma câmera de segurança registrou uma cena intrigante. 2 cachorros perseguiam um homem pela rua, uma situação aparentemente normal. Mas, de repente, o homem sumiu diante da lente. Ele não tropeçou nem virou a esquina. Apenas desapareceu no ar. Os cães pararam bruscamente, cheirando o chão, claramente confusos. Era como se tivessem visto um fantasma. O vídeo arrepiou quem assistiu. Em um segundo ele estava ali, no outro, nada. Até hoje ninguém encontrou uma explicação convincente. Número 33. A garota que levantou o carro. Uma câmera comum flagrou uma cena que parecia saída de um filme da Marvel. Uma jovem havia deixado cair algo debaixo de um carro estacionado. Ao se abaixar para pegar, não conseguiu alcançar. Então, sem esforço, ergueu o carro com uma mão, como se fosse feito de papel. Depois, ainda o empurrou para o lado. Quem assistiu à gravação ficou sem palavras. Ela não parecia surpresa, apenas confusa, como se nem soubesse de onde vinha aquela força.
Para muitos, ela se tornou uma espécie de super-heroína da vida real. Número 34. O sequestro alienígena. Dois amigos caminhavam e conversavam normalmente quando, de repente, a realidade pareceu virar de ponta cabeça. Um deles foi puxado para o alto por uma força invisível. Logo em seguida, um feixe de luz desceu do céu, prendendo-o como um raio de tração de filme de ficção científica. Ele não teve tempo nem de gritar. O outro amigo congelou por um segundo, depois correu apavorado. Sabia exatamente o que tinha acontecido. Seu melhor amigo tinha sido levado por algo que não era da Terra. Nunca mais o viu novamente. Número 35. A força dos caminhões. Um homem caminhava pela rua quando viu dois caminhões enormes presos em um espaço apertado, sem conseguir se mover. Não havia ninguém por perto para ajudar. De repente, o rapaz se aproximou calmamente, colocou as mãos em um dos veículos e o levantou como se fosse um brinquedo. Empurrou para o lado sem esforço algum. Quem viu a cena não acreditou no que estava acontecendo. Número 36. O horror rastejante. Numa vila pacata, uma gravação transformou a rotina em puro pesadelo. Um ser pálido em forma humana apareceu rastejando pela estrada, mas de um jeito nada natural. A cabeça estava erguida, fixada na câmera, como se soubesse que estava sendo observado. Cabelos desgrenhados, pele branca como giz e um olhar arrepiante. Não caminhava, se arrastava como se fosse um predador. Moradores juram que já viram essa criatura escondida em sombras, rondando à noite. Ninguém sabe o que é, mas todos concordam em uma coisa: não pertence a este mundo. Número 37. Os carros flutuantes. Em plena luz do dia, em uma rua movimentada da China, motoristas e pedestres foram surpreendidos. Sem qualquer aviso, 3 carros foram erguidos do chão, como se uma força invisível os tivesse puxado. Por alguns segundos eles ficaram suspensos, até despencarem com violência. Um deles chegou a virar como um brinquedo. Todos ao redor pararam, chocados. Não houve explicação lógica. Alguns disseram ser paranormal, outros acreditaram em uma falha na realidade. Depois desse dia, ninguém voltou a enxergar aquela rua da mesma forma. Número 38. O Homem do Portal. Uma câmera registrava uma rua como de costume, até que algo incomum aconteceu. Um homem surgiu do nada, saindo de trás de uma placa como se tivesse atravessado um portal. O mais estranho é que ele não demonstrou surpresa. Não olhou ao redor, não reagiu. Apenas seguiu seu caminho tranquilamente, como se aquilo fosse algo rotineiro. Seria ele cúmplice de algum experimento? Um viajante com superpoderes? Nunca houve resposta. Mas uma coisa é certa, não era uma cena de rua comum. Número 39. A fuga em um piscar de olhos. Durante a madrugada, um homem atravessava uma rua deserta quando um carro em alta velocidade surgiu, prestes a atropelá-lo. A tragédia parecia inevitável. No entanto, em um instante, o homem desapareceu e reapareceu do outro lado da pista, ileso. E o mais surpreendente, não demonstrou choque, como se esperasse aquilo. Muitos acreditam que a câmera tenha flagrado um poder secreto, um tipo de teletransporte que ninguém sabia que ele possuía. Número 40. O empurrão da sombra. No dia 30 de dezembro de 2024, um vídeo viralizou e deixou a internet assustada. Nas imagens, um garoto caminhava sozinho para casa tarde da noite quando, de repente, uma figura sombria surgiu do nada e o empurrou com força. O menino caiu no chão, levantou-se apavorado e tremendo. Não parecia uma pessoa comum. Estava claro que se tratava de um espírito que não queria sua presença ali. A expressão de pavor em seu rosto dizia tudo. Ele correu o mais rápido que pôde, sem ousar olhar para trás, com a sombra ainda atrás dele. Número 41. O passeio sem cabeça. Uma gravação mostrou algo que desafiava toda a lógica. Uma figura caminhava calmamente pela rua, como se nada fosse anormal, mas não possuía cabeça. O corpo se movia normalmente, tranquilo, como se fosse apenas mais uma pessoa indo embora. Quando um caminhão passou pela estrada, a figura não correu, não reagiu. Simplesmente desapareceu no ar, como mágica. Todos concordaram. Não podia ser um homem comum. Era um fantasma assombrando aquele lugar. 42. O entregador desaparecido. Um entregador deixou alguns pacotes na porta de uma casa e começou a voltar em direção ao caminhão. No entanto, em questão de segundos, sumiu completamente. Seu celular caiu no chão, mas ele nunca mais foi visto. Nenhuma explicação foi encontrada para o desaparecimento repentino. Número 43.
o cavalo fantasma. Na madrugada de setembro de 2024, pouco depois de meia-noite, uma câmera de segurança em Tucson, no México, registrou algo que arrepiou a cidade inteira. Um vulto escuro atravessava a rua, mas não era um vulto qualquer. Parecia a sombra de um cavalo puxando uma carroça. Moradores já contavam há anos histórias sobre esse espírito, mas era a primeira vez que alguém conseguia filmá-lo. A gravação trouxe provas para a antiga lenda. E desde aquele dia ninguém conseguiu parar de pensar no cavalo fantasmagórico que apareceu naquela noite silenciosa. 44. A dançarina da meia-noite. Certa noite, um homem dormia tranquilamente quando sons estranhos o despertaram. Ao olhar pela janela, viu algo impossível de explicar. Uma senhora vestida com roupas tradicionais, dançando sozinha no meio da rua deserta. Não era uma dança comum. Os movimentos eram estranhos, quase inumanos, e a expressão no rosto dela causava arrepio. Assustado, o homem rapidamente se escondeu, torcendo para que ela não o tivesse visto. 45. O caso do pai e do filho. Uma câmera doméstica captou uma cena triste e revoltante. O pai, Christopher Gregor, obrigava o filho Corey a correr sem parar em uma esteira. Ele acreditava que o menino estava acima do peso e precisava emagrecer. Nas imagens, Corey aparece exausto, lutando para acompanhar a velocidade do equipamento. Apenas 12 dias depois dessa gravação, ele faleceu. A acusação dizia que a morte foi resultado da pressão abusiva do pai, mas a defesa alegou complicações naturais de pneumonia. Um caso trágico que deixou todos com o coração partido. Um dos principais motivos que levam pessoas a instalar câmeras de segurança dentro de casa é a proteção dos filhos. Mesmo que muitas crianças hoje em dia sejam mais independentes e acostumadas com autonomia desde cedo, o instinto protetor dos pais continua sendo uma força natural e incontrolável. Há quem diga que não é saudável vigiar excessivamente as crianças dentro do próprio lar, mas, sinceramente, eu discordo, e esse primeiro caso vai te mostrar o porquê. O vídeo foi registrado há alguns anos e mostra uma cena aparentemente inocente. Uma garotinha mexicana está sentada no chão da sala, rodeada pelos seus brinquedos, brincando tranquila e alegremente. Tudo parecia normal, até que, sem que ninguém mexesse, uma boneca ao seu lado começa a se mover. E não estamos falando de um movimento causado por um vento ou por alguém fora do campo de visão. A boneca literalmente se mexe por conta própria. O movimento é sutil, sim, nada muito espalhafatoso, mas ainda assim impossível de ignorar. Quem assiste ao vídeo consegue perceber com clareza que algo está fora do comum. A parte mais assustadora? A menina não percebe nada. Ela continua sua brincadeira inocente, completamente alheia ao fato de que um dos brinquedos ao seu lado parece estar possuído ou vivo. Essa gravação levantou várias teorias. Teria sido uma manifestação espiritual? Um espírito tentando se comunicar? Ou seria a boneca o objeto de algum tipo de possessão maligna? Talvez uma coincidência mecânica muito bem cronometrada? Ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é certa. Depois de ver esse vídeo, você talvez pense 2 vezes antes de deixar uma boneca no quarto das crianças à noite. Se você achava que casos de possessão estavam restritos a adultos, prepare-se para repensar isso. O próximo vídeo nos leva até os Estados Unidos, mais precisamente para a casa de Chuck e Kate Booth. Um casal que, em 2016, estava vivendo a fase mais doce da vida, cuidando de seu recém-nascido, o pequeno Connor. Como qualquer casal moderno e zeloso, Chuck e Kate instalaram babás eletrônicas no quarto de Connor. Afinal, quem é pai ou mãe sabe. Bebês exigem atenção constante, e monitorar à distância ajuda bastante, especialmente à noite. Tudo corria normalmente, até que, em uma madrugada, eles ouviram ruídos estranhos vindos do quarto. No dia seguinte, foram revisar as imagens gravadas pelas câmeras e ficaram horrorizados com o que viram. Connor, que tinha apenas alguns meses de vida, aparecia se comportando de forma totalmente fora do esperado para um bebê da sua idade. No vídeo, ele está de pé, se equilibrando na borda do berço. Isso mesmo, de pé, sozinho, como se fosse algo completamente natural para ele. A princípio, poderia parecer apenas um bebê agitado, talvez tentando brincar. Mas a coisa ficou mais sinistra. Em determinado momento, Connor solta um grito agudo e desconcertante. Seus olhos parecem diferentes, quase brilhando, com uma coloração incomum que deixou os pais perplexos. Mas o que realmente fez a gravação se espalhar pela internet foi o fato de o pequeno Connor se manter em equilíbrio, sem apoio nenhum.
por mais de 30 segundos. Uma proeza impossível para alguém de sua idade. Nenhum bebê recém-nascido tem coordenação ou força muscular suficiente para isso. Claro, muita gente nas redes sociais questionou a autenticidade do vídeo. Alguns disseram que era fake, edição de vídeo. Mas os pais juraram de pés juntos que não houve manipulação nenhuma. Se for verdade, talvez valesse a pena levar o menino para uma avaliação, espiritual ou médica. De qualquer forma, ver o vídeo é desconcertante. A sensação de que havia algo errado no ar é inegável. Número 5. O Homem Pálido. Ter câmeras de segurança externas, como as de campainha, é uma ótima forma de monitorar a entrada de casa. Mas e quando o que aparece na gravação não é um carteiro, nem um entregador, nem um vizinho, mas sim algo totalmente bizarro? Em julho de 2022, uma câmera de campainha localizada em uma residência no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, captou uma figura que deixou todo mundo arrepiado. Nas imagens, vê-se claramente um ser de aparência extremamente pálida, curvado, como se mal conseguisse se manter em pé, parado na frente da porta. Seu corpo parecia desajeitado, e sua postura lembrava algo mais inumano. A criatura se movia lentamente, de forma hesitante, quase como se estivesse em dor, ou como se sequer pertencesse a este mundo. Assim que o vídeo foi publicado na internet, internautas começaram a apelidar o ser de Homem Pálido, em referência ao personagem grotesco do filme espanhol O Labirinto do Fauno, lançado em 2006. No filme, o tal Homem Pálido é uma figura humanoide com pele branca e flácida, que guarda seus olhos nas palmas das mãos. Apesar da figura filmada não ter exatamente essas características, a semelhança no clima de terror foi o suficiente para associar os dois. Muitos ficaram intrigados. Seria uma pessoa em estado de saúde extrema? Um morador de rua? Um espírito? Ou até algo extraterrestre? Seja lá o que for, uma coisa é certa, não é o tipo de coisa que alguém gostaria de ver pela câmera de segurança da própria casa, especialmente à noite. Eu, por exemplo, teria dificuldade em dormir depois de assistir a uma gravação assim. O propósito mais comum das câmeras de segurança é vigiar a área ao redor da casa enquanto os moradores estão ausentes ou dormindo. Elas são como olhos extras, atentos a qualquer movimento suspeito. Só que, de vez em quando, o que elas registram está muito além do comum. O caso a seguir aconteceu em setembro de 2021 e o vídeo foi divulgado por um morador que vive nos Estados Unidos. De acordo com ele, a câmera instalada na varanda da frente de sua casa captou algo realmente assustador. Uma silhueta translúcida, quase imperceptível, atravessando lentamente o espaço. À primeira vista, o que se vê é uma espécie de figura esbranquiçada, com contornos indefinidos, movendo-se de um lado para o outro da varanda. Não parecia uma pessoa nem um animal, e muito menos um reflexo comum de luz. Era como se uma entidade espiritual estivesse passeando na frente da casa. A gravação se espalhou rapidamente pela internet e as opiniões se dividiram. Algumas pessoas tentaram oferecer explicações lógicas, alegando que talvez tenha sido um efeito óptico, provocado por um feixe de luz ou reflexo de faróis de carro. Outros, no entanto, foram categóricos ao afirmar que se tratava de uma aparição espiritual. Talvez um fantasma. O mais intrigante é que, mesmo sendo uma imagem meio tênue, o movimento é claro e contínuo. Não é o tipo de coisa que se espera ver em uma gravação de vigilância. Se eu fosse o dono da casa e visse isso nas imagens do dia seguinte, bem, acho que passaria a deixar a luz da varanda acesa todas as noites. Número 3. Possessão em shopping center. Todos nós já tivemos dias em que tudo estava perfeitamente planejado, até que algo completamente fora do previsto muda tudo de forma drástica. Agora imagine estar em um shopping comprando tranquilamente e se deparar com uma cena tão bizarra que parece tirada de um filme de terror. Foi exatamente isso que aconteceu em 2016, quando câmeras de segurança de um shopping na China captaram o que parece ser um dos casos mais assustadores de possessão registrados em vídeo. Tudo começa de forma comum. Uma mulher caminha calmamente por um corredor do shopping, olha as prateleiras, pega alguns itens, analisa os produtos. Ela se comporta como qualquer outro cliente no local. De repente, tudo muda. A mulher para de andar, deixa os objetos caírem no chão e começa a fazer movimentos estranhos com o corpo. Seus braços se agitam de forma descontrolada, a cabeça balança e ela se contorce de maneira completamente antinatural. Pessoas próximas, preocupadas, correm até ela para tentar ajudá-la, mas a situação rapidamente sai do controle.
A mulher começa a gritar, urrar, como se estivesse tomada por alguma força além da compreensão humana. O comportamento dela é tão intenso que causa pânico em quem está ao redor. É quase impossível não se sentir desconfortável assistindo às imagens. E mesmo diante de toda essa confusão, as pessoas ao redor continuam tentando contê-la, mostrando uma coragem admirável. No meu caso, se eu visse isso acontecendo ao vivo, já estaria do lado de fora do shopping em segundos. A cena segue por mais alguns minutos, e a mulher continua em surto, demonstrando uma força e resistência incomuns. Quando parece que ela está finalmente se acalmando, tudo recomeça, como se a entidade dentro dela ainda não tivesse terminado. Felizmente, com muito esforço, os presentes conseguiram retirar a mulher do local e estabilizar a situação. Mas honestamente, depois de presenciar algo assim, não sei se conseguiria continuar fazendo compras normalmente naquele shopping. Provavelmente trocaria de lugar para sempre. Número 4. Possessão em bebê. E assim terminamos essa lista de gravações que parecem desafiar qualquer explicação. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!